acabar com a escala 6:1 é certo. É certo. É injusto com todo o ganho de produtividade. É injusto com toda a riqueza que a gente conseguiu gerar e acumular. É injusto com as tecnologias que existem hoje. As pessoas terem que passar um dia com a família. Tudo isso que está gerando um ganho de riqueza tão grande, isso não vai ajudar nada a vida das pessoas que trabalham, que fazem as coisas acontecer. Não, em vários lugares do mundo está piorando. Vão lembrar que na época Bolsonaro, o que estava sendo discutido aqui no Brasil, e não adianta falar que é mentira, porque eu ouvi isso durante a reforma da Previdência, quando eu estava lá, eu ouvi você falar por um dos economistas, em tese, mais reputados do Brasil, na frente do Senado, que é o seguinte, que o salário mínimo é um problema, que não deveria existir salário mínimo no Brasil. As pessoas são contra essas pessoas, que são talvez as defensoras desse modelo feudal, não falam isso, mas são as defensoras. Apesar de teve uma menina que falou, né, que a idade, na época da Idade Média era melhor, né, numa entrevista, uma dessas de direita dando uma entrevista. Irmão, essas pessoas, elas são contra você dividir qualquer ganho. E uma das maneiras que já deveria ter acontecido há muito tempo é o seguinte, pô, se a gente produz hoje muito mais do que a gente produzia antes, isso tem que virar um tempo para a gente poder viver com a vida que a gente está aqui para viver, irmão. A gente tem que poder viver com nossos filhos, a gente tem que poder viver com os nossos pais, a gente tem que viver com os nossos companheiros, ou até a gente tem que poder viver sozinho. Mas a vida que a gente escolhe. A gente não tem que viver a nossa vida para os outros, porque a gente nasceu com uma vida para a gente também. E a escala 6:1 é o que as pessoas falam assim, na escala 6:1 o cara trabalha 8 horas, só que não trabalha 8 horas, é 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. São 12 horas de trabalho por dia. Principalmente, eu estou falando nas grandes metrópoles, é isso aí. Tem gente que é mais, mas estamos botando uma média aí. Irmão, essas pessoas chegam no final da vida tendo só passado por aqui, carimbado, passei. Quantos sonhos essas pessoas não têm? E, cara, e são pessoas que trabalham o dia inteiro. Você não permitir que essas pessoas se apropriem desse nosso ganho de produtividade, dessa nossa geração de riqueza e possam usufruir minimamente. Porque o rico não faz o 6:1. O milionário não faz o 6:1. Então, o cara que permitiu ele não fazer o 6:1, esse cara vai ter que ir de 6:1 para 7:0? Então, eu acho que é fundamental a gente abraçar. E quem diz o seguinte, mas se fizer, que é uma maluquice, eu ouvi esses dias, se a gente fizer o 5:2, tem a discussão do 4:3, 5:2, mas só para dar exemplo, se a gente fizer o 5:2, vai ter um monte de demissão. Isso é uma burrice falar. Imagina alguma situação de alguém que tem uma pessoa que trabalha 6:1 e aí vira 5:2. Que ele vai chegar e falar, agora eu vou demitir. Eu não consigo imaginar nenhuma situação. Assim, ou a pessoa, das duas uma, ou a pessoa vai ter que meter a mão na massa e trabalhar um pouco e fazer um pouco do que a outra pessoa faz, ou a pessoa vai ter que contratar mais alguém. Então, assim, ou esse negócio não gera ou gera emprego. Agora, perder emprego não perde. E o mundo inteiro mostra que essas experiências trouxeram novos postos de trabalho.